Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Salmo 37, diz assim: Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, nem não fique furioso, não se aborreça por isso, pois isso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Olha o que Davi escreveu aqui, gente. Tem mais aqui, mas eu vou ler só até aqui. Você pode ler todo o Salmo 37 em casa. Eu li do 1 até o 25. Então, Davi diz aqui que nós não devemos nos irritar por causa dos que vencem na vida, dos não ter inveja, daqueles que conseguem realizar os seus planos de maldade, né? Nós devemos ter paciência porque o Senhor cuidará disso. Deus, ele cuida de tudo. Você pode até achar que não. Quantas pessoas eu já vi dizendo, cadê Deus? Que não viu isso. Cadê Deus que a pessoa tá assim fazendo um monte de coisa errada, mas tá aí, ó. Só que nós precisamos, gente, entender que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. O sol brilha para o justo e para o injusto. Deus, ele é o justo juiz. Deus, ele é bom. Deus, ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e os abandonem. Deus, ele dá, gente, a chance, várias chances das pessoas mudarem,
das pessoas se voltarem para Ele, mudar o seu coração, mudar o seu pensamento, abandonar o ódio, abandonar a mentira, abandonar o pecado, aonde ele diz aqui: mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Pois vai chegar um momento aqui, aonde ele fala, né, que eles não vão ter o que comer. Mas aquele que confia em Deus, aquela pessoa que é temente a Deus, não vai ter falta de nada. Nós sabemos, gente, que dias difíceis virão, dias difíceis estão se aproximando, mas nós devemos buscar a Deus. A palavra diz: busque enquanto pode achar. Não é tempo mais de perdermos tempo, gente. Não é tempo de pensar que amanhã, quem sabe, de repente o ano que vem, não, gente. A vinda de Jesus, ela está muito perto. Só que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos abandonar, gente, as nossas velhas obras. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, deixar que o orgulho seja extinto da nossa vida. Porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aquele que tem altivez de espírito. Sabe o famoso nariz em pé? Pois é, gente. A palavra fala muito em humildade. Os humildes serão exaltados. Se você olhar, se você ler todos os evangelhos, você vai ver que ali eles descreveram a forma de Jesus proceder aqui. Como Jesus foi humilde em lavar os pés dos seus discípulos. Jesus veio mostrar que ele não veio aqui para ser servido, mas para ser servo, para fazer a vontade daquele que havia enviado. E qual foi a vontade do Pai, gente? Nos salvar, nos remir, nos comprar de volta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, gente. Jesus morreu naquela cruz para cumprir o plano de salvação do Pai. Aqui Davi, ele fala que nós não devemos olhar para a maldade do homem, que nós devemos confiar em Deus, o Senhor, fazer o bem e morar em segurança na terra prometida. Porque que a nossa felicidade esteja no Senhor para que Ele venha dar aquilo que o nosso coração deseja. Eu não sei qual é o teu desejo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se agrada do Senhor, dependendo da tradução, diz: agrada-te do Senhor, e Ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Primeiro eu tenho que me agradar, gente, dos mandamentos, dos preceitos, dos princípios de Deus. Eu tenho que olhar para os mandamentos do Senhor e ter ardente desejo no meu coração de seguir eles, para que eu prospere, para que eu seja bem-sucedido, para que eu viva bem na terra prometida que o Senhor tem preparada para mim e para você. Aqui nós devemos almejar o melhor, gente, não só lá no céu. Aqui a nossa árvore deve produzir frutos e frutos dignos de arrependimento, porque vai chegar um momento em que nós vamos estar diante do tribunal e Jesus não vai mais ser o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz. Hoje Ele intercede por nós, hoje Ele clama por nós, mas vai chegar um momento em que nós vamos prestar contas a Ele. Ele vai dizer: mas eu intercedi por você. Eu pedi ao Pai para que lhe desse mais outra oportunidade. Só que as pessoas desperdiçam momentos de comunhão, momentos com Deus. Nós devemos olhar, gente, para todos os fatores, para tudo que está acontecendo no mundo ao nosso redor e ver que
Deus, Ele quer fazer algo e Ele irá fazer. Infelizmente, é em meio ao sofrimento que pessoas vão ser moldadas, que pessoas que um dia estavam no caminho, abandonaram, irão voltar. Volte enquanto é tempo. João Batista pregava o batismo de arrependimento, gente. E hoje não é diferente. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas estão brincando, achando que vai ter tempo, achando que não, tá tudo certo assim. Se nós formos olhar, gente, a maldade do coração do ser humano. Quantas pessoas, gente, dão informações erradas para ver as pessoas ir para o lugar errado. Você já pensou nisso? Quantas pessoas mentem? Quantas pessoas que às vezes são pagas, que estão ali para dar uma informação correta, não dão pela maldade. Mas elas são remuneradas no final do mês, elas recebem os salários dela. Muitas pessoas, gente, trabalham em órgãos públicos. E se hoje eles estão sendo terceirizados, não é mera consequência. Eu mesma já fui, não vou citar nome, em um órgão público. E eu estava sentada, aguardando atendimento. Fui agendar algo lá. E as meninas estavam tomando café, conversando e falando tudo o que tinham feito no final de semana. Naquela época eu ainda morava em Bom Retiro, né? E para fazer certos agendamentos nós tínhamos que ir à Estrela. Eu chamei o vigilante e disse: olha, você pode me fazer o favor? Se você pode pedir para que elas me atendam, porque eu tenho um ônibus agora, 11h30, ele sai daqui. Se eu não conseguir pegar esse ônibus agora ou do meio-dia, eu vou ter que ficar aqui até as 4h. E eu não vim, né, preparada para almoçar e passar o dia aqui, porque eu achei que seria algo rápido. Gente, não tinha ninguém dentro da instituição para ser atendida. Ninguém, só eu e Deus. E aquelas mulheres olharam, aí o vigilante educadamente foi lá, falou para elas. Elas me olharam com uma xícara de café desse tamanho cada uma, terminaram o assunto, aí me chamaram. Daí eu fui educadamente, cumprimentei elas. Aí eu fui atendida. Mas se eu não tivesse aberto a minha boca e tivesse falado, eu ia ficar ali. Então é para você ver que Deus, Ele vê todas essas coisas. Eu só dei esse exemplo para você. Então hoje a gente vê que muitas coisas estão sendo terceirizadas por causa disso. Porque muitas vezes pessoas concursadas não querem obedecer, não querem fazer o seu serviço direito, levam tudo no oba-oba. Eu estou dando um exemplo aqui para você. E você acha que Deus não vê isso? Vê, gente. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, aquela função que eu me candidatei, eu tenho que desempenhá-la bem feita. Se eu fui chamada para ser professora, eu vou ser uma professora com excelência. Se eu fui chamada para ser uma doméstica, eu vou fazer o meu trabalho com excelência. Gente, eu conheço diaristas que não têm mais horário. Tem mulheres que limpam 2 casas, ou de manhã, às vezes de tarde, eu não sei como elas conseguem, mas elas não têm mais horário. De tão boas que são naquilo que fazem. Gente, até para limpar, nós devemos limpar com excelência. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, diz a palavra, faça bem feito. E a gente é tão triste, a gente vê as pessoas reclamando que não tem emprego. Mas é um caos, gente. Aqui no prédio onde eu moro, tinha uma empresa que era contratada aqui, tinha umas meninas que vinham aqui uma vez por semana.
a esposa do síndico, ou o síndico, ou pediam para mim ou para outra vizinha, pediram o que era para ser feito, a gente passava, elas não faziam. Resumindo, a empresa perdeu o trabalho. Contrataram uma pessoa particular que desempenha bem a função, é caprichosa, olha e vê as coisas. Então nós precisamos, gente, olhar para tudo com amor, com zelo. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça bem feito. Hoje nós vimos pessoas, infelizmente, morrendo porque precisam de uma cirurgia, mas não tem dinheiro para pagar. E isso é muito triste, gente. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, é dessa forma. Culpa de Deus? Não. Quem há 2000 anos atrás quis um rei? O homem? Quando eles escolheram Saul, depois Deus ungiu a Davi, mas eles escolheram, eles queriam um rei. E desde a primeira escolha deles foi errada. Aí eles escolheram errado. Só que Deus queria ser o único governante do povo dele. Israel não me quis, é o que diz na palavra. Ah, se o meu povo me quisesse, em breve eu abateria os seus inimigos. E por aí vai, gente. Israel não me quis. Quantas pessoas rejeitam a Deus, rejeitam Jesus, rejeitam o sacrifício da cruz. Quantas pessoas não querem ouvir a palavra? Quantas pessoas saíram do caminho em que estavam percorrendo, porque olharam para o defeito do homem, deram a tal desculpa e saíram. Só que quando nós chegarmos, gente, diante do tribunal de Cristo, nós não vamos poder dar desculpa. Ninguém vai poder dizer, nunca pregaram para mim, eu não sabia, porque a palavra diz que ele vai vir quando o evangelho for pregado a toda criatura, é toda, gente. Não vai ficar nenhuma para trás. Toda criatura vai ouvir a palavra. Toda criatura. E ela vai escolher se ela vai querer ser filho ou não. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, gente. Vai chegar um momento em que todos vão estar diante do tribunal, todos, sem exceção. O rico, o médio, o alto, não interessa, tua posição social. Todos irão prestar contas de tudo o que fizeram, deixaram de fazer, suas omissões, suas maldades, bondades, tudo, gente. Infelizmente tem pessoas que hoje, com tudo que está acontecendo, não doaram uma garrafinha de água. Por quê? Avareza. A palavra diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus, gente. Porque o avarento, ele acumula para sua própria condenação. Ele é aquela pessoa que ele não divide. É aquele ditado que diz, né, não come o ovo para não jogar a casca fora. O avarento é assim. Ele dorme em cima do dinheiro, mas ele não faz nada. Aquele dinheiro não vai trazer a saúde dele de volta. O dinheiro não compra a saúde dele se ele estiver doente. Não compra. Só Jesus pode curar, salvar, transformar, mudar a tua situação. Jesus, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, a irmã dele disse, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Jesus disse, pois é, se creres tu verás a glória de Deus. Até na morte, gente, até na morte. Pois quando Jesus disse, tira a pedra, nós precisamos remover a pedra para que ele venha trabalhar. A pedra da incredulidade,
a pedra da mentira, a pedra do medo, a pedra do julgamento, de estender o dedo para o outro, de jogar a pedrinha no outro. Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todos os acusadores daquela mulher foram largando as pedrinhas, a começar pelos mais velhos. Pois é. Então nós não estamos aqui, gente, para julgar ninguém. Todos vão prestar contas de tudo diante de Deus. Não cabe a mim julgar. Como é que essa pessoa é ruim desse jeito e consegue isso? Não cabe a mim julgar, gente. A palavra diz aqui: confie em Deus, o Senhor, faça o bem e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Então, não se irrite, gente. Os humildes viverão em segurança na terra prometida, terão prosperidade e paz. O poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons, gente. Às vezes as pessoas podem dizer: mas aquela lá faz tanta maldade. Você acha que ela não vai colher? Vai. Porque tudo aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Então que você esteja convicto disso. Que você faça uma reflexão da tua vida. Como tem sido o teu proceder, como tem sido o teu falar, o teu caminhar, a tua forma de pensar está de acordo com o que está escrito aqui. Se eu agradar a Ele, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Eu preciso agradar a Ele primeiro. E eu preciso ter a certeza de que quando eu me aproximo dEle, eu vou ser recompensada. É o que diz a palavra. Então, quando eu me aproximar de Deus, eu sei que eu vou ter recompensa. Eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, eu sei que Ele vai guerrear as minhas guerras. Ele vai me carregar no colo quando tudo estiver desabando. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você leia todo o Salmo 37. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, renovadas, fortalecidas. Que elas tenham sua fé renovada. Que elas voltem para o caminho. Que elas te busquem, Pai, enquanto elas podem encontrar. E eu peço a tua bênção, Pai, sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada gaúcho, dessas pessoas que estão, Pai querido, nesses abrigos, que nada lhes falte. Que o Senhor, Pai, baixe as águas, Pai, que o Senhor opere, que o Senhor manifeste poder, graça, unção e misericórdia sobre a vida de todo o nosso povo, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos, cuida de nós, Pai, como a menina dos teus olhos, como diz a tua palavra. Nós cremos e confiamos em Ti, porque Tu és o Senhor, o nosso Deus, o nosso libertador. Que Deus abençoe a tua vida. Continua orando pelo Rio Grande do Sul, clamando a Deus para que haja arrependimento na vida do povo, não só do povo gaúcho, mas de toda a humanidade, de todo mundo. Que as pessoas venham buscar a Deus, que as pessoas busquem pela salvação enquanto é tempo.